Aonde você mais perde dinheiro na confeitaria é no recheio, nos erros do recheio. Por quê? O recheio é o que tem de mais caro do teu bolo, tá? Dependendo da decoração, fica tão cara também quanto o recheio ou mais. Mas aqui vamos falar de bolos à base de brigadeiro, ok? Ou mousses, tá? E massas amanteigadas e coberturas à base de chantilly ou chantininho. Então, se tratando de coberturas à base de chantilly ou chantininho, a parte mais cara do bolo é o recheio, seja brigadeiro, seja mousse, tá? Então, se você errar um recheio, você tem prejuízo na certa. O que você vai ganhar daquele bolo não vai cobrir o prejuízo que você teve. Então, é muito importante a gente ter noção do que a gente está fazendo. Então, a galera tem muita dúvida, mas eu não sei por que ela continua com dúvida trabalhando no improviso. Eu nunca entendi isso. Nunca entendi. Então, vamos tentar resolver alguns dos problemas para vocês aqui nesse vídeo a respeito de quantidade de recheio para cada tamanho de bolo, né? Então, quando a gente vai produzir um bolo, a gente precisa entregar para o cliente uma emoção, uma experiência, uma memória que vai ser guardada a partir da degustação de um bolo teu. Então, a gente precisa entregar, fazer com que ele ame o bolo para que ele volte e compre com você. Quando ele lembrar de bolo, ele vai lembrar do seu bolo, que foi a melhor experiência que ele teve ao comer um doce, foi o teu. Equilibrado no doce, quantidade de recheio satisfatória, uma massa deliciosa, enfim, um bolo bem executado em todas as etapas. Agora, cada bolo tem uma quantidade certa de recheio para colocar. Aro 15, aro 20, aro 30, enfim, cada um tem uma quantidade. Você não pode pegar a quantidade de um recheio que você vai colocar no aro 15 e colocar no 30. Pegar a quantidade do 30 e colocar no 15. Não vai dar. Então, tem que ter bom senso e cada bolo tem que ter a quantidade certa de recheio para ficar harmônico referente à quantidade de massa, quantidade de recheio, certo? E por que a gente erra tanto nisso? Então, bora lá. Se eu, como confeiteira, eu quero uma massa bem fininha, os discos de massa, eu gosto de um disco de massa fino de 1 centímetro. Eu não posso ir e colocar desse tanto assim de recheio. Se o meu disco de massa é fininho, o meu recheio também tem que ser proporcional, tem que ser um pouco menor do que a quantidade de recheio. Tá? Agora, se eu trabalho com uma massa amanteigada, que o cliente ama, gente, comer a massa, porque a massa é deliciosa. É a mesma massa que você come em um bolo em casa com café, é delicioso. É a massa de um bolo que é amanteigado, um bolo de festa. Então, uma massa amanteigada com uma espessura maior de 2 centímetros, 2,5 centímetros até 3 centímetros, eu não posso colocar a mesma quantidade de recheio que eu coloquei em um bolo com o disco bem fininho. Então, se eu tenho um disco bem fininho, eu tenho um recheio fino. Se eu tenho um disco grosso, eu preciso de um recheio um pouco mais generoso, tá? Então, bom senso nisso, tá? Para você entregar. E outra coisa, não vale entregar hoje um resultado para o seu cliente e amanhã outra coisa. Hoje você manda uma quantidade de recheio e depois de amanhã você manda outra quantidade de recheio. Que aí o cliente vai dizer, ué, o que aconteceu aqui? Quando eu comprei da outra vez estava muito melhor, dessa vez o que aconteceu com o recheio? Para onde que foi esse recheio? Entendeu? Então, assim, é preciso ter padrão naquilo que a gente trabalha. Então, no geral, se eu tenho um disco de massa fininho, eu tenho um recheio fininho. Se eu tenho um disco de massa mais generoso, eu tenho uma quantidade de recheio mais generosa. Ok? É isso primeiro que eu tenho que ter em mente. Agora, se você quiser, para você ir fazendo aí de cabeça os seus bolos e já começar a ganhar dinheiro a partir de agora. Agora, se você quiser aprender comigo, receber todas essas quantidades já escritas, a quantidade exata de massa branca, massa de chocolate, a quantidade de recheio à base de brigadeiro, a quantidade de recheio à base de mousse, rendimento em fatias e peso aproximado de cada bolo, começando de um aro 15 até um aro 35, redondo, quadrado ou
retangular, aí você entra em um curso meu que se chama, que é um curso completo com mentoria, que é Confeitaria Sem Mistério, tá? Aí você faz a sua inscrição para você realmente ter noção do que é trabalhar de forma padronizada, para zerar aqueles desperdício bobo que acontece na cozinha, que você erra porque você não sabe qual a quantidade, você assa um bolo e sola, tira do forno, joga fora e faz outro, fica naquela agonia, perdendo seu tempo, perdendo seus ingredientes, jogando seu lucro fora. Então, às vezes, é por isso que muitas das vezes você está pensando em desistir da confeitaria porque você acha que não leva o menor jeito, porque você está errando. Mas está errando por quê? Porque você quer fazer sozinha. Tá? Ver uma receita no YouTube e trabalhar com bolo é totalmente diferente uma coisa da outra. Você precisa de um curso que te dê uma mentoria para que você tenha um professor para tirar suas dúvidas depois que você assistir suas aulas. É diferente você assistir só uma aula e ir para mão na massa, sem nenhum apoio, do que você ter um professor para poder te auxiliar. No meu curso você vai ter esse apoio, você vai ter o curso por 2 anos e nos 3 primeiros meses, olha, 3 meses não é pouca coisa, gente. 3 meses eu vou te acompanhar pelo WhatsApp, tirando as suas dúvidas depois de cada aula que você assistir. Se ficar com dúvida, você pode entrar em contato comigo, que de segunda a sexta eu atendo todos os meus alunos de forma organizada e tranquila. Não trabalho à noite nem final de semana, hein, galera? Não é 24 horas por dia, não, que eu não vou pregar mentira para vocês aqui. Quem me conhece sabe da minha integridade, que eu não fico pregando mentira por aí, tá bom? Então, é isso. Para você começar desde agora a já ganhar seu dinheiro, tenha essas 2 regras em mente. Disco de massa, meu bolo tá fininho, recheio mais fino. Meu bolo é mais grosso, recheio mais grosso. Se eu for trabalhar com pão de ló, então eu posso trabalhar com as camadas mais finas, de massa e recheio. Já a massa amanteigada me permite trabalhar com um disco mais fino ou com um disco mais grosso, porque ela é gostosa e vai depender muito da sua pegada como confeiteira, do seu estilo e também do que os seus clientes esperam do bolo que você vai oferecer. Tá show? Gostou desse vídeo? Te ajudou em alguma coisa? Deixa teu like, teu comentário, compartilha e vem ser aluna oficial, porque aí sim é que eu vou conseguir te ajudar mais com tudo. Tá certo? Combinado? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.